Boa noite, meus irmãos. Vamos agradecer por esta oportunidade aos nossos mentores espirituais e aos nossos amigos espirituais. E que possamos assimilar os ensinamentos da palestra de hoje e colocarmos em prática no nosso dia a dia. E que possamos deixar que a luz de Deus, nosso Pai Criador, entre em nossos corações e em nossos lares. Essa luz de amor, de paz e equilíbrio, trazida pelos conhecimentos adquiridos dos ensinamentos de Jesus, que nos mantém em sintonia com os bons espíritos e que iluminam o nosso caminho, nos direcionando na prática do bem. Não deixemos que os nossos olhos nos impeçam de ver um novo caminho. E que o amor de Jesus toque os nossos corações para mantermos a fé, a paz e a esperança. Graças a Deus e graças a Jesus. Senhores, boa noite. Sejam bem-vindos. É uma bênção estar nessa casa, entre amigos, sendo maior ainda a bênção de poder utilizar o nosso tempo para um estudo tão interessante. Desde já eu peço ao nosso Pai que nos ilumine, para que possamos trabalhar, para que possamos compreender, para que possamos refletir sobre a sua importância. Dessa forma, entrando em harmonia com os bons espíritos e com o Mestre Jesus e com o nosso Pai de misericórdia e de infinito amor, nós vamos aproveitar esses ensinamentos que vieram do alto para nós, para esclarecer, de forma a nos impulsionar, a nos dar força e despertar a nossa consciência, com melhores pensamentos, com bons fluidos, dando a nós a possibilidade de um passo a mais no conhecimento e nos ajudando a nos libertar da ignorância. Assim, vamos hoje trazer uma passagem do Evangelho de Jesus, onde ele, em determinado momento, vem nos instruir, vem nos orientar. E essas passagens do Evangelho foram assim descritas pelos evangelistas Lucas, Mateus e Marcos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, e o título é Conhece-se a árvore pelos frutos. E assim está descrito. Porque não é boa a árvore que dá maus frutos, nem má a árvore que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figo dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Quem disse isso foi Lucas. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas, e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura os homens colhem uva dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa dá bons frutos, e toda árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa
dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Quem disse isso foi Mateus. E respondendo, Jesus lhes disse: Vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, se esfriará a caridade. Mas o que preservar até o fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser: Olha, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não lhes dê crédito, porque se levantarão muitos falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas tais, que se fora possível, até os escolhidos se enganariam. Quem disse isso foi Marcos. Bem, meus irmãos, analisando, refletindo sobre o conteúdo do que acabei de ler, no que diz respeito, naquilo que Jesus queria realmente nos orientar, nós vemos que ele queria nos alertar sobre nossas atitudes, na nossa forma de ser, na nossa forma de pensar, de vibrar, nossa forma de agir, de amar e de nos melhorar, de nos transformar. Assim, para se conhecer uma árvore, nós devemos esperar o fruto e conhecê-la com certeza, pois o fruto é a natureza de cada um, pois cada um vai dar somente o que ele é, o que ele tem. Temos uma árvore no quintal? Não sabemos que árvore que é essa, que vegetal que é essa. Então, basta esperar a produção dos frutos, que vai saber que árvore é aquela. Isso nos ensina que só com o crescimento do vegetal e os frutos que ele vai produzir, ou que ele produz, por exemplo, que podemos identificar a sua qualidade. Assim como as árvores, nós também temos uma natureza íntima, que fala de nós através dos frutos. Ou seja, são os pensamentos que possuímos, nossas atitudes, nossas ações que praticamos no meio daqueles em que vivemos, no nosso dia a dia. Se esses pensamentos, se essas atitudes, se essas ações produzem o bem, propicia logicamente o nosso crescimento, a nossa melhora, a nossa felicidade, levando-nos a saber que essas práticas devem ser sempre nutridas, devem ser sempre exercidas e sempre repetidas e repetidas e repetidas. Já, se os resultados forem ruins, nos causa sofrimentos, nos causa dor, devemos então mudar o nosso comportamento, mudar a nossa conduta, consultar a nossa consciência, mudando de atitude, nos melhorando, nos modificando. Na verdade, aquele atirando ao fogo a árvore cortada, a árvore ruim a que me referi na leitura. Todos nós, sem exceção, temos uma idade espiritual. Alguns ainda são crianças, outros jovens, outros já são adultos.
quanto adultos, nós temos uma capacidade muito maior de reflexão. São mais experiências. Então, nossa idade espiritual é exatamente a nossa capacidade de agir no bem ou de agir no mal. Os espíritos mais experientes, com grande bagagem espiritual, em vivências anteriores, conhecem ferramentas de evolução. Eles já incorporaram a prática de agir sempre corretamente. E essas suas atitudes produzem bons frutos. Já aqueles ainda aprendizes, como nós somos, que estamos ainda na infância espiritual, nossas atitudes ainda produzem os frutos do sofrimento e da dor. E por estarmos ainda na condição de aprendizem, a nossa natureza é a nossa tendência de fazer o bem e fazer o mal. Estamos entre aqueles espíritos que, apesar de primitivos, já desejam a regeneração. Estamos procurando melhorar. E com isso, já optamos por fazer o Evangelho de Jesus, que é uma alavanca que nos conduza no bem e em nossa melhora íntima, em nossa transformação. Logo, os frutos de nossas atitudes são de um espírito arrependido, que busca acertar o seu rumo com a lei do amor. Mas refletindo também sobre a causa das nossas decepções, porque temos muitas decepções, principalmente com relação às pessoas à nossa volta, pessoas que amamos, ou ainda aquelas pessoas que não aprendemos a amar. Percebemos que realmente cada um dá o que tem, conforme a sua natureza. É por isso que as pessoas nos magoam. Elas nada mais podem nos dar. Por quê? Porque elas estão dando o que possuem, o que elas têm. Nós também gostaríamos de amar esta ou aquela determinada pessoa. Mas também só podemos dar o que nós temos. E também de fazermos aquilo que nós já aprendemos com a nossa idade espiritual. Viver é exercitar as nossas qualidades, mas também os defeitos. É exercitar a humildade, reduzindo a nossa pretensão. Devemos deixar de ser pretensiosos. Temos que aprender a não ser pretensiosos e nos aceitar com as nossas imperfeições, com as nossas capacidades, mostrando o quanto o nosso espírito trabalhou, se esforçou até hoje para crescer e para melhorar. Temos decepções? Claro que temos decepções. Temos mágoas? Com certeza nós temos mágoas também. Ressentimentos? Sim. Isso pelas atitudes de algumas pessoas. Mas por quê? Bom, porque isso espelha o que nós esperávamos dessas pessoas. Pois aquelas árvores ainda não estavam preparadas para produzir bons frutos. Como já disse, cada um só dá o que tem, assim como nós só damos o que nós temos também. Jesus nos ensinou que o homem bom tira o bem do tesouro do seu coração. O homem mau tira o mal. Ensinou também que a boca fala
aquilo de que o nosso coração está cheio, aquilo que nós possuímos. Ou seja, as nossas palavras refletem a nossa natureza, refletem a verdade que carregamos na alma, revelando o que realmente nós somos. Aprendemos a falsear, aprendemos a mentir, aprendemos a disfarçar, a dissimular os nossos reais sentimentos. Nossa natureza é o celeiro de coisas boas, mas também de ruins que temos no nosso coração. Devemos analisar o grau de coerência daquilo que falamos com aquilo que realmente nós estamos fazendo. Falamos que queremos melhorar. Sim, falamos. Mas quais ações que praticamos hoje para vencer as nossas imperfeições? O que nós fizemos hoje? O que fizemos hoje para caminhar em busca da nossa felicidade, que é o nosso objetivo maior? Falamos que queremos amar o nosso próximo. Sim, falamos sempre isso. Mas o que fizemos hoje para olhar com bons olhos aquele familiar problema que nos incomoda sempre, aquele colega incômodo, aquele adversário declarado? Dizemos que nos arrependemos das nossas faltas, dos nossos deslizes. Mas quais esforços nós fizemos hoje para a reparação dos nossos erros? Mudamos de atitude? Mudamos de padrão de conduta? Tivemos coragem de pedir perdão para alguém pelos erros? Para que sejamos reconhecidos como aquelas árvores que dão bons frutos, é necessário que harmonizemos o que os nossos lábios dizem com os reais sentimentos do nosso coração. Buscamos nossa felicidade, o nosso bem-estar, a nossa paz. E essa busca poderá ser planejada por nós. Veja bem, nós podemos planejar a nossa melhora. Sim, podemos. Talvez os primeiros passos sejam o de escolher o bem. Em segunda, identificar em nós o que está em desarmonia com o bom que desejamos. E sempre, sempre, sempre consultar a nossa consciência. Mas, devagar, vamos extirpando, vamos tirando de nós essas más atitudes que identificamos, nosso pensamento, nossas vibrações, de maneira que vamos conquistando as qualidades que nos faltam. Então, isso é trabalho de tempo, é trabalho de paciência, de persistência, de amor a nós mesmos. Nós possuímos terríveis adversários. Temos adversários terríveis, terríveis, terríveis. Ou seja, o orgulho é um deles, o egoísmo, a vaidade. Esses defeitos que possuímos vão fazer de tudo, para sabotar o nosso projeto de felicidade. Mas persistindo em nossa busca, nós vamos recuperando aquelas pequenas quedas que tivemos, vamos recuperando nossas forças, vamos em frente, pois nós devemos ter a humildade de reconhecer os nossos erros e sempre prosseguindo e fazendo daqueles erros que praticamos um aprendizado.
e usando nossa capacidade de apreciar para crescer, para poder definir o certo do errado, poder definir o bem do mal, de termos condições de fazer isso, o verdadeiro do falso, e termos condições de definir se estamos no caminho certo. Essa é a nossa prática. Mas como saber se estamos no caminho certo diante de tantos falsos profetas existentes dentro de nós? Quais são as nossas atitudes desarmonizadas com a lei de Deus? Quais? Quais as melhores atitudes a adotar perante a nossa vida, a vida que levamos? O livro dos Espíritos, nesse livro, eles ensinam a Kardec que a lei de Deus está inscrita em nossa consciência. Ela está lá. E é por isso que temos um sistema íntimo, um sistema de alerta, que nos avisa através das sensações que estamos agindo de acordo ou contrários à lei de Deus. Quando nós agimos bem, as nossas sensações são boas, são agradáveis, são sensações de bem-estar e que nos recompensa intimamente. Nos sentimos muito bem, com certeza. Quando agimos mal, nossas sensações são desagradáveis, nos causam mal-estar, nos faz sentir algo como culpa, como remorso, como vergonha, um incômodo danado, que nos perturbam intimamente. Então nós identificamos claramente dentro de nós o bem e o mal. Essas forças são capazes de nos ajudar em cada instante de nossa vida. Se estamos semeando o bom fruto ou o mau fruto daquela árvore da nossa existência. Os frutos do Evangelho é a nossa imensa capacidade e alegria de amar. Em seu Evangelho, Jesus nos ensina que aquela árvore imprestável, incapaz de produzir bons frutos, ainda ela serve para alguma coisa. Ela deve ser atirada ao fogo para ao menos ter a utilidade de produzir calor. E graças a Deus, não somos vegetais, mas pensar com vontade própria, mas pessoas com vontade própria, né? Não somos vegetais, nós somos pessoas com vontade própria. E uma incrível vontade, e uma incrível capacidade de mudança para melhor. Façamos uma autoanálise. Vamos fazer uma autoanálise e verificarmos que nossas atitudes, se essas atitudes nossas provocam dor, provocam sofrimento, nós temos o livre-arbítrio para que possamos mudar a nossa vida e continuar nossa jornada sem reclamar da vida. Isso é agir com responsabilidade. E responsabilidade é diferente de culpa. A culpa te coloca na lamentação, na queixa, no choro, no arrependimento, não mudando a possibilidade de se melhorar, só se reclama. Já a responsabilidade, ela vai mudar a sua capacidade de prosseguir em busca da felicidade. E esse é o nosso objetivo maior. A árvore que dá bons frutos, que nos propicia muitas bênçãos, muitas alegrias, muitas orientações, sem dúvida nenhuma, é o Evangelho de Jesus.
pois nele nós aprendemos a lei do amor, a lei da caridade. E ainda mais, mostra o quanto o amor é bom, quanto amar é bom. Quanta alegria, quanto prazer em gostar das pessoas, pelo simples prazer de gostar. O amor é a virtude que nos possibilita ganhar forças para atingir os nossos objetivos, pois ele nos dá amparo pela espiritualidade, pelo bem que fizemos ao nosso próximo e muito mais a nós mesmos. Como muitos os exemplos de Jesus, vamos imitar esses exemplos. Vamos tirar dos nossos corações o bom tesouro, ofertando ao nosso semelhante o melhor que nós temos, perseverando no bem. E com certeza a árvore das nossas atitudes revelará a nossa natureza divina, recompensando-nos com os frutos da alegria, da paz, da felicidade, do amor, da harmonia que tanto desejamos e julgamos que merecemos tudo isso. Então vamos refletir, meus amigos, um pouco mais sobre o que nós acabamos de discutir. E que a doce paz de Jesus estejam com todos. E que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Agradecidos à nossa reflexão desta noite, vamos vibrando com muito amor, doando o nosso melhor aos encarnados e desencarnados, necessitados de fluidos benéficos e reconfortantes. Que o olhar de Jesus abranja a todos, fortalecendo a fé, a esperança, confiança e coragem. E assim, nessa sintonia, rogamos à equipe médica de Dr. Bezerra de Menezes que fluidifique as águas das nossas casas, dos nossos lares. Gratidão, gratidão e graças a Deus.